Olá, saúdo a você com a paz do Senhor. É com grande alegria, amor e temor que vamos falar de um assunto muito interessante nesta aula. Sola Deo Gloria. Para abordarmos esse assunto, desde já eu convido a você a dar o seu joinha, a você se inscrever no canal, para que você tenha acesso ao conteúdo que vai estar sendo falado aqui. Então seja muito bem-vindo. Esse canal ele é próprio para quem gosta de estudos, para quem gosta de ver o que Deus tem para nós, para conhecermos um pouco mais de Deus, para conhecermos um pouco mais sobre aquilo que Ele tem para nós. E sobre esse assunto, Sola Deo Gloria, nós vamos começando falando sobre como que saiu essas solas. Lembrando que são 5 pontos as solas, onde são a sola fide, sola escritura, sola Christus, sola gratia e a sola Deo Gloria. Como que saiu, talvez você esteja se perguntando, e desde já eu vou falar para você, eu vou deixar o link aqui na descrição para que você tenha acesso. Nós tivemos aulas anteriores e dentre essas aulas nós abordamos um assunto muito interessante, onde nós já falamos sobre sola gratia e sola escritura. Ficou muito bom o conteúdo, ficou de extrema relevância para você que gosta de estudo e compreender um pouco mais da história da igreja, da história do protestantismo, como que saiu o protestantismo. Então, nós abordamos essas solas, esses 5 pontos nas quais deram origem num período onde o protestantismo nasceu, onde a reforma protestante aconteceu. E por que se deu o nome de reforma protestante? Porque segundo o que acontecia na época do século XVI, onde a Igreja Católica Apostólica Romana, ela estava, como que nós podemos dizer aqui para que você entenda? Havia muitas heresias dentro da igreja, na qual algumas pessoas, onde existiram os pré-reformadores, eles lutaram e relutaram contra aquilo que era errado dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, diante disso, nós vamos percebendo que ao desenrolar da história, nós podemos citar algumas pessoas, John Wycliffe, Martinho Lutero, Calvino. Esses foram um dos grandes pioneiros. É claro que existem mais pessoas dentro desse contexto, mas nós vamos percebendo então que nesse tempo havia-se muitas heresias e o povo queria voltar às origens, onde a palavra de Deus deveria ser colocada em primeiro lugar novamente. Eles queriam voltar aonde, como que nós podemos falar para você, que você entenda, eles queriam voltar como os apóstolos serviam. Eles queriam fazer da mesma maneira que os apóstolos fizeram. Então, o porquê disso? A reforma protestante simplesmente ela vai falar sobre isso. Voltar às origens, voltar àquilo que os apóstolos deixaram para nós. Então, diante disso, a reforma protestante ela simplesmente foi uma resposta a muitas heresias que estavam acontecendo. Claramente, a Igreja Católica Apostólica Romana não aceitou. É claro que Martinho Lutero ele foi excomungado da igreja e ali nasceu o protestantismo. E dentro do protestantismo, essas 5 bases, na qual nós abordaremos hoje a Sola Deo Gloria. Quando nós falamos de Sola Deo Gloria, nós estamos falando somente a glória a Deus. E para entendermos sobre somente a glória a Deus, nós devemos entender primeiramente sobre quem é Deus.
Por que nós devemos glorificar somente a Deus? Como eu já disse para você, a reforma protestante simplesmente serviu para apontar, para voltar novamente àquilo que os apóstolos faziam. Então, devido a muitas heresias, a resposta teria que ser bíblica. Então, diante desse tema bíblico, nós devemos somente dar glórias a Deus. Mas para dar somente glórias a Deus, e isso foi uma resposta, nós devemos conhecer um pouquinho mais de Deus. Se você tem curiosidade de saber quem é Deus, como Deus age, vamos falar sobre os seus atributos. Fique comigo, continue comigo, porque esse tema é muito vasto e eu tenho certeza que vai se achegar muito ao teu coração, onde você vai adquirir, além de conhecimento, você vai estar adquirindo também a graça perante a Deus. Porque quanto mais nós conhecemos de Deus, quanto mais nós falamos de Deus, mais Deus age em nós. Mas nós nos deixamos levar por aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então vamos falar um pouquinho sobre os atributos. O que é um atributo? Simplesmente são as qualidades e características que são próprias de alguém. Claro que nós estamos aqui falando de Deus. Nós vamos falar do atributo de Deus, as qualidades e características que vêm de Deus. E quando nós começamos a compreender sobre esses atributos, nós abrimos dois leques, dois nichos, nas quais nós percebemos que esses atributos, eles são comunicáveis e incomunicáveis. Aí você deve estar se perguntando, o que significa isso? Vamos começar a abordar esse tema então. Vamos começar falando sobre os atributos comunicáveis. Toda vez que nós falamos comunicáveis, os atributos de Deus comunicáveis, nós devemos entender que são atributos que Deus divide conosco. São aquilo que Ele tem na sua essência, aquilo que Deus é. Algumas coisas Ele divide conosco, onde nós abordaremos sobre o amor, a bondade, a fidelidade, a santidade. Então esses atributos, eles são comunicáveis, Ele se deixou conhecer e divide com aqueles que o amam e também com aqueles que não o buscam. Por que eu estou falando isso? Porque quando chove, quando a chuva não vem somente para o justo, mas vem também para as outras pessoas que não estão engajadas em Deus, que não estão em Deus. Então, esses atributos, eles são para todas as pessoas. A pessoa não precisa estar em Deus para que ela seja bondosa. Olha que coisa interessante. Então, vamos começar falando sobre o amor. Em 1 João, capítulo 4, versículo 8, vem falando que em Cristo Deus se revela à humanidade, a sua essência, e ela é amor. A essência de Deus é o amor. E quando mais perto nós ficamos de Deus, assim como nossa identidade, quando Deus fez o homem e a mulher, quando Deus fez a humanidade, nós temos que ter a certeza que Deus fez segundo a sua imagem e semelhança. Então, se a essência do Senhor é amor, nós também desfrutamos desse amor. E esse amor que nós desfrutamos foi em Cristo, aonde Ele se revela para a humanidade. E é isto que esse versículo está dizendo a nós. Quanto mais nós conhecemos de Deus, quanto mais nos apropriamos da palavra, quanto mais nós entendemos sobre as solas, onde nós abordamos sobre a sola e deu glória, nós temos que ter a certeza que Cristo se revela a nós através da humanidade. Então a sua essência é o amor, e esse amor é dividido conosco. Pode uma mãe
se esquecer de um filho, ainda que ela se esqueça de seu filho, Deus não esquece de nós. E isso é amor. E nós também temos amor para com nossos filhos. Você não daria uma pedra, ainda que seu filho pedisse um pão para você. Você não daria uma pedra para ele. Você, pai, eu estou com fome, você vai dar uma pedra para ele? Isso é o amor. Então o amor é a essência de Deus e é manifestada também em nós para a honra e glória de Deus. Olha que interessante, porque quanto mais, como eu já disse, nós experienciamos daquilo que vem de Deus, mais nós nos comportamos, mais nós nos parecemos com Deus, porque somos a imagem e semelhança dele. E nós podemos também aqui falar sobre a bondade. A bondade é uma demonstração de benevolência e doação de Deus a todos. Deus age em favor da humanidade. Quando nós olhamos João capítulo 3,16, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, nós logo percebemos que a vontade de Deus é para que todos sejam salvos, porque Deus não tem prazer de mandar um ímpio para o inferno. Deus não se alegra com isso. Então o desejo de Deus é para que todos se salvem. É claro que nós estamos aqui falando sobre a graça agora, mas o assunto é só lhe deu glória. Mas ao desenvolver desta mensagem, nós abordaremos vários nichos, vários assuntos dentro da sólida glória. Então nós temos que entender que a benevolência, que essa bondade do Senhor, ele vem dele, emana dele. Se nós temos bondade no nosso coração, é porque Deus é bondoso primeiramente. Partiu dele e ele dividiu esse atributo a nós. Olha que interessante. A fidelidade também é um atributo de Deus. Quando nós falamos de fidelidade, Deus é verdadeiro em todo o tempo. E isso se cumpre nas Escrituras, quando aquilo que ele fala, ele cumpre. Olha para você ver que interessante, está escrito em Jeremias 10, de 10 a 11. Deus é verdadeiro, ele é fiel. E quando nós falamos de fidelidade, a fidelidade humana às vezes pode se parecer de difícil acesso. É difícil nós sermos fiéis a Deus, mas ainda existe o remanescente, e eu creio nisso. E quando nós falamos da fidelidade de Deus, ele sempre vai ser fiel àquilo que ele fala. Ele nunca vai descumprir, ele nunca vai voltar atrás naquilo que ele fala, porque ele é fiel. Olha que coisa interessante. Talvez algumas pessoas abordem um assunto da seguinte maneira: mas Deus falou que ia dar o julgamento para aquele povo de Nínive, mas eles se arrependeram. Mas Deus não sabia que eles iriam se arrepender? Deus sabe de todas as coisas. Mas o que nós devemos entender então? Que Deus se arrependeu de ter levado juízo para Nínive. Simplesmente que eles eram um povo muito cruel e que eles faziam o que era mal perante aos olhos do Senhor e que a balança do Senhor estava pronta para ver o juízo. Mas toda vez que há arrependimento, eu não estou falando de um arrependimento qualquer, eu estou falando de um arrependimento verdadeiro, Deus deixa de dar o juízo e pega, vamos dizer assim, pega no colo novamente. Olha para você ver que interessante. Então, a fidelidade de Deus é daquelas pessoas, é sobre aquelas pessoas que se arrependem, que querem estar perto de Deus.
Então isso é muito interessante falar, que Deus é fiel na sua palavra e no coração quebrantado, para aqueles que são fiéis a Ele. E vamos falar também sobre a santidade. A santidade, é claro, quando nós falamos de santidade, Ele é santo. Jesus, Deus, a Trindade, é santa. E quando nós falamos de santidade, nós falamos de que está limpo, é puro, não contém manchas. Ele é santo em sua essência e natureza e majestade. Quando nós falamos da sua santidade, quando nós olhamos para Deus, ninguém consegue olhar para Deus. Você pode perceber que quando nós cristãos, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nós temos intimidade com Deus, parece que nós ficamos resplandecentes, parece que ficamos mais vivos. E assim aconteceu com Moisés, o seu rosto brilhava, tamanha intimidade que ele tinha com Deus. Então, o que quer dizer isso? A santidade de Deus, nós, na nossa humanidade, do jeito que nós somos hoje, nós não conseguimos nem ter a dimensão daquilo que é. Nós não conseguimos ter dimensão da sua santidade, mas a certeza que nós temos, que Ele é santo, que Ele é verdadeiro, que Ele é justo, que Ele é fiel, que Ele é bondoso. Olha que coisa mais linda! E quando nós também falamos sobre alguns atributos que Ele divide conosco, os atributos comunicáveis, também nós devemos falar sobre a justiça. A justiça, Deus sempre age em conformidade com o que é justo e reto. E o parâmetro da sua justiça é Ele mesmo. Aqui nós podemos, existem várias maneiras de falar o que é justiça. Uma maneira que eu acho muito boa para falar foi aquilo que Platão diz. Platão diz que a justiça é como a natureza, aonde ela é perfeita em si, aonde tudo corre para o bem, tudo corre como nós olhamos o rio. Ele tem aonde ele ir, ele deságua no mar. E quando você pode prestar atenção, quando ocorrem enxurradas, quando ocorrem muitas coisas ruins, falando da água, você pode prestar atenção quando barragem estoura, quando as pessoas começam a mexer no leito do rio, começam a desviar da onde que o rio está indo. Se não mexer da maneira correta, vai acontecer um desastre. E quando nós falamos de justiça, é simplesmente isso. A justiça sempre vai correr para o lugar certo, aonde ninguém vai ser prejudicado. Então a justiça de Deus, Ele sempre vai agir conforme ou agindo em favor de um propósito maior, não olhando somente uma coisa. Por exemplo, esta caneca, se eu colocar ela em cima do computador, provavelmente, se eu não tomar cuidado, a água vai derrubar sobre ela. E o que acontecerá? O computador, o notebook, ele vai parar de funcionar. Então, quando nós entendemos sobre a justiça, é que existe cada coisa no seu lugar. E a justiça de Deus serve para isso. E o parâmetro é Ele mesmo. Todas as coisas, diz a palavra de Deus, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam, para aqueles que estão em Deus. Olha que coisa mais linda. Então agora nós entendemos um pouco sobre esses atributos comunicáveis. E falando novamente, assuntos comunicáveis, atributos comunicáveis, simplesmente são aqueles que Deus divide conosco. Em sua essência, Deus carrega isso.
e ele divide com a humanidade. Esses atributos algumas pessoas têm, algumas pessoas são bondosas, algumas pessoas carregam a justiça. Então, agora nós vamos abordar sobre os atributos incomunicáveis. Primeiro assunto, primeiro nicho, onde nós falamos sobre esses atributos incomunicáveis, nós vamos falar sobre a onipotência. Você já viu falar que Deus é onipotente? Olha que lindo! O que é onipotente? Ele vem de um vocábulo do latino, que significa omnipotentia, que tem duas palavras, na junção de duas palavras, o omni, todo, e potentia, poder. Então, quando nós juntamos essas duas palavras, que vêm do latim, ela significa Ele é o Todo-Poderoso. Esses são atributos incomunicáveis. Deus não divide. Olha para você ver que interessante, para podermos seguir na aula, para que você entenda. Nós não conhecemos Deus na sua totalidade. Nós não conhecemos Deus num total. Nós conhecemos Deus naquilo que Ele se deixou conhecer. E uma das coisas onde Deus se deixou conhecer é através da palavra de Deus. Se você tem essa vontade de conhecer mais a Deus, é claro que em oração também nós temos intimidade, mas a palavra de Deus também, ela tem a sua particularidade. Então, aonde Deus se deixou conhecer, nós temos que ter a certeza que é através da palavra, através da oração, através da natureza, dos seus atributos que Ele deixou conhecer. Nós não conhecemos Deus no seu total, mas naquilo que Ele se deixou conhecer, nós temos a certeza que Ele é onipotente, Ele é o Todo-Poderoso. Em Jeremias 32, versículos 17, vem falando: Senhor Jeová, eis que Tu fizestes os céus e a terra com o Teu grande poder e com o Teu braço estendido. Não te é maravilhosa demais alguma coisa? E também nós podemos falar de Salmos 91, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Olha para você ver que maravilhoso. Jeremias 32, 17, onde fala: Tu fizestes os céus e a terra. E até hoje os cientistas tentam buscar outras vidas em outros planetas, em outras galáxias, e ainda não acharam nada firme. E foi Deus quem criou os céus. Nós podemos ver que existem várias galáxias, várias estrelas, que as estrelas são incontáveis. E foi Deus que planejou cada uma. E também Ele planejou você, também Ele planejou a terra, aonde nós habitamos. Olha que coisa linda! Ele tem todo o poder. Ele tem em seu braço, Ele estende o poder do seu braço, aonde nós vemos que o seu poderio é enorme. E quando nós falamos do seu poder, nós vemos que o seu poder não tem limites. É uma coisa maravilhosa, como diz em Jeremias. Em Salmos 91 também, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Falando desse poder, Ele é o Todo-Poderoso. E é ali que nós devemos descansar. E esse é um atributo aonde Deus não divide conosco. Ou seja, esse é um atributo incomunicável. Olha que lindo. Outro, aqui nós estamos falando claramente sobre a sólida glória.
Quanto mais nós conhecemos de Deus, como eu já disse, sobre aquilo que Ele é, sobre aquilo que Ele faz em nós, mais nós ficaremos perto dEle. Mas nós vamos ver o quanto Ele é bom, amável e digno de glória. Então vamos falar sobre esse outro atributo que é incomunicável, a onipresença. A onipresença ela também vem do vocábulo latim, que é omnipresentia. Omnipresentia, o que significa todo, omni e presentia, presença. Então, Deus não está limitado a espaço. Em Jeremias 23, do 23 ao 24, fala: acaso eu sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijo de modo que eu não o veja? Porventura não encho os céus e a terra? Olha que coisa maravilhosa! Quando nós começamos a entender que Deus, Ele não está limitado a espaço, nós compreendemos que Ele está em todo lugar. E quando Ele está em todo lugar, Ele também não está limitado a tempo. E nós falaremos isso logo à frente. Mas, olha que coisa mais linda, quando nós começamos a perceber que Ele está em todo lugar, que Ele ocupa todo lugar. Então não tem como nós fugirmos, não tem como nós escondermos daquilo que Deus está de olho em tudo, Deus está em todos os lugares. Aí talvez algumas pessoas, eu já vi que algumas pessoas também têm essa dúvida. Aí o diabo, ele também está em todos os lugares? Não. Lembra que eu falei que esse atributo é um atributo incomunicável? Então não, o demônio não está em todos os lugares. Ele não tem acesso à sua mente, a não ser que você esteja endemoniado. Aí ele vai agir em você. Mas caso contrário, esse é um atributo incomunicável. Deus não divide esse atributo. E quando nós entendemos esse atributo, não tem como se esconder de Deus. Deus sabe o nosso deitar, Deus sabe o nosso levantar, e ainda que nós nem pensamos, como diz a palavra de Deus, Deus já sabe. Olha que coisa mais linda. E isso é a onipresença de Deus. Vamos falar de outro atributo que é incomunicável, a onisciência. Também vem do latim, que é omniscientia. Omniscientia, perdão. Omni todo e scientia, conhecimento. Ele tem todo o conhecimento. Ele é absoluto em conhecimento. Aquilo que nós conhecemos é fútil, é pequeno. Fala assim, esse é um atributo incomunicável. Ele tem todo o conhecimento. A humanidade não tem todo o conhecimento. Então esse é um atributo somente de Deus. Ter conhecimento de tudo. Ter a sabedoria em tudo. Até a palavra de Deus diz que a sabedoria do homem é loucura para Deus. Não que Deus seja louco, mas quando ele olha para a sabedoria do homem, ele vê como uma coisa louca, inútil, que não tem muito o que fazer, que é uma coisa fútil. Então vamos avançando. Outra coisa que Deus, é somente Ele que tem, a eternidade. Deus não tem princípio e fim. E quando nós falamos de eternidade, algumas pessoas também devem ter a seguinte pergunta em seu coração: mas os anjos, eles não são eternos? Sim, eles são eternos, mas partindo de um princípio que eles foram criados, eles teve um começo. Então, quando nós falamos de Deus, Deus é aquele que não tem começo
é aquele que não tem fim. Olha que coisa mais linda. Quando nós falamos também sobre a eternidade, ele não está findado somente ao tempo. Ele não está no Cronos. Ele não está limitado no Cronos. Em Isaías 46, versículo 9 ao 10, nós vamos vendo que está escrito: que eu sou Deus e que não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer desde a antiguidade, as coisas que não sucederam, que digo: o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Deus, ele é eterno. Como eu disse, ele não tem princípio e ele não tem fim. Vamos entender um pouquinho mais sobre essa. Quando nós entendemos sobre Deus, nós damos glória somente a Ele. Também que Ele é imutável. Tudo que existe passa por uma transformação, passa por uma mudança, onde você já viu, você já escutou, onde nada se perde, tudo se transforma. E isso não se aplica em Deus. Salmo 102, no versículo 25 ao versículo 27. Em tempos remotos, os fundantes da terra e os céus são obra das tuas mãos, e eles perecerão, mas tu permaneces. Todos envelhecerão, como os vestes, como roupas os mudarás, e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Deus não muda, nós mudamos. Nós, por exemplo, para que você entenda, a humanidade, ela sempre foi progressiva. Até quando nós falamos sobre a teologia, ela é progressiva. Nós vamos aprendendo, nós vamos conhecendo naquilo que Deus se deixou conhecer progressivamente. Quando nós falamos ali de Abraão, Abraão não conhecia Deus assim. Ele escutou uma voz, falou: sai da tua terra, da tua parentela, e eu te mostrarei uma terra que emana leite e mel. Ele não conhecia Deus. Ali, a partir daquele momento, até porque ele vivia num lugar onde o povo era pagão, eles adoravam vários outros deuses. Então, diante disso, ele não tinha o conhecimento do Deus verdadeiro. Então, quando nós conhecemos a Deus, quando nós falamos sobre Deus, sobre conhecimento, é progressivo. Na nossa vida não é diferente. Nós somos progressivos. Hoje nós pensamos uma coisa, amanhã nós pensamos de uma outra maneira. Nós mudamos constantemente, mas Deus não. Deus é imutável. E isso é um atributo incomunicável. Os atributos incomunicáveis de Deus, eles não podem ser compreendidos na sua totalidade. E é inteiro em seus atributos. Deus não é um pouco verdadeiro, um pouco bondoso, um pouco onipresente. Não, Ele é inteiro em todos os seus atributos. Ele é inteiro onipresente. Ele é inteiro onisciente. Ele é inteiro onipotente. Ele é inteiro bondoso. E quando nós aprendemos sobre esses atributos, mais glórias nós damos a Ele, porque Ele é inteiramente em tudo aquilo que Ele é, em sua essência. Hoje nós podemos ser um pouco bom, mas Deus não. Ele é bom na sua totalidade. Olha que coisa mais linda. Então vamos começar a falar sobre a glória a Deus. E essa aula
para você, para que você entenda. Então, quando nós falamos sobre sólida glória, somente a glória a Deus, quando nós olhamos nesse período onde nasceu essas 5 bases, onde nós falamos hoje sobre a sólida glória, nós devemos entender que a glória estava sendo dada para pessoas, estava sendo dadas para entidades, para placa religiosa, e não é isso a vontade de Deus, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. E quando nós falamos de glória, nós destacamos que somente Ele é digno. O conceito de glória, nós temos que entender que é grandeza, honra, orgulho. Então, quando nós falamos que a pessoa é grande, que ela contém uma honra extraordinária, que ela tem um orgulho extraordinário, nós temos que ter a certeza que nós estamos dando glória a alguém. Paulo, em suas cartas, ele tentou dar glória para si. Eu vou deixar o versículo para você aí, para que você leia. E ele percebeu que ele tinha errado. E a glória é somente a Deus. E ele alega: se eu for me gloriar, eu me gloriarei nas minhas fraquezas. Porque quando eu estou fraco, é quando eu estou forte. Então não existe glória na humanidade. Não existe glória em outras coisas, a não ser em Deus e para Deus. Então nós não devemos elevar pessoas, nós não devemos elevar coisas. Quando nós damos glória a algo que nós, por exemplo assim, aquela pessoa é digna de glória, olha o feito dela, olha o que ela fez. Nós estamos colocando essa pessoa acima de Deus, e isso é muito importante ressaltar. Então, não existe glória em nós, porque nós estamos destituídos da glória de Deus. Nós teremos um corpo glorificado, ainda que nós tenhamos lá na frente um corpo glorificado, na volta de Jesus, ainda assim nós não seremos dignos de glória. A glória é somente para Ele. Para Ele e por Ele são todas as coisas. Há algumas igrejas que dizem o seguinte: existem 2 tópicos agora aqui que eu quero abordar com você, que é o monergismo e o sinergismo. O monergismo, ele passa por uma doutrina calvinista. E quando nós falamos de monergismo, está falando sobre soteriologia, sobre a salvação do homem. E sobre monergismo, o que quer dizer o monergismo? Ele simplesmente aborda o assunto que Deus, ele faz todo o trabalho para a nossa salvação. Calvinistas acreditam dessa maneira, mas eu quero aqui levantar outro ponto, para que nós entendamos também um ponto sobre esta glória. Porque os mesmos calvinistas que apontam que somente a glória, somente a salvação provém de Deus, que o humano não tem parte nenhuma em sua salvação, há um movimento também sinergismo. O sinergismo, o que é o sinergismo? Ela já parte de uma outra doutrina. Essa doutrina na qual os pentecostais acreditam que simplesmente que o humano ele consegue fazer alguma coisa para ser salvo. Eu sou um pentecostal, então provavelmente eu acredito no sinergismo. O sinergismo, então, ele passa da cooperação do ser humano no seu processo salvífico. Então, como vamos entender essa linha de Jacó Armínio, essa linha arminiana? Quando nós falamos sobre o sinergismo, nós temos que ter a certeza que nós temos que aceitar a Jesus. Nós temos coisas em nós que nós podemos falar que é o livre-arbítrio. O calvinismo alega que nós não temos o livre-arbítrio. Para que você entenda,
O calvinismo prega que Deus, ele é soberano em tudo naquilo que ele faz. E na sua presciência, o que é presciência? Ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Ele predestinou algumas pessoas ou para o inferno ou para o céu. Você entende? Os humanos são robô. Deus, ele age como se o humano fosse um boneco. E não é assim que funciona. Fica claro, você não é um boneco. Você pode agora ir no banheiro, você pode aceitar a Jesus ou não. É claro que Deus é presciente, é claro que Deus é soberano, é claro que o Espírito Santo é aquele que amolece o nosso coração, é Ele que nos convence de todo pecado, justiça e juízo. Mas quando nós começamos a aprender sobre o sinergismo, nós começamos a compreender que o livre-arbítrio ainda está em nós. Então nós podemos falar não para o Senhor. E assim aconteceu nos tempos de Jesus. Jesus chamou aquele jovem rico. Olha, vem e segue-me. Mas o coração daquele jovem estava preso ao dinheiro. Então ele não seguiu a Jesus. Então quando nós temos o coração fechado, e algumas pessoas, os calvinistas, podem alegar, só porque Deus endureceu o coração. Sim, Deus pode endurecer o coração. Mas quando nós entendemos sobre o sinergismo, nós temos que entender que ainda nós temos essa capacidade de dizer não. Se nosso coração estiver empedrado, nós não vamos aceitar a Jesus. Por que eu estou falando isso para você? Porque os calvinistas, ele atribuem esse sinergismo simplesmente dando glória ao homem. E não tem nada de glória ao homem a apoiar o sinergismo. Por quê? Simplesmente porque dentro desse meio, dentro daquilo que nós vivemos, simplesmente nós temos o livre-arbítrio. Então, os calvinistas se apoiam em Romanos 8, 29. Pois aqueles de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do Filho, a fim de que ele, o primogênito, entre muitos irmãos. Eu quero que você entenda aqui, você que chegou até aqui. Aqui fala de uma pluralidade. Ele não falou no singular, ele falou de um povo. Sendo assim, é uma coisa corporativa, não está ligado, Deus predestinou um povo, é isso que está escrito ali. Então, quando nós começamos a entender que Deus predestinou um povo, não é individual. E quando nós falamos de individualidade, isso passa por condicional. Existe uma condição, ou eu aceito ou não. Então eu quero dizer para você, dentro desse assunto, o sinergismo, não existe glória no sinergismo, não existe glória em apoiar essa doutrina, simplesmente em que nós temos esse livre-arbítrio. Então tudo o que nós devemos fazer, já encaminhando para a parte final, nós fazemos para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Assim, quer vocês comam, quer bebam, façam tudo para a glória de Deus. E olha para você ver, Deus tem que ser dado glórias a Ele em todos os momentos da nossa vida. Algumas pessoas podem alegar assim: eu vou dar glória somente quando eu estiver na igreja. Não, em todos os momentos, em tudo que fazemos, nós devemos dar glórias a Deus. E isso é muito importante, porque muitas vezes nós esquecemos daquilo que Deus fez por nós e que nós devemos dar glórias a Deus. Aí João 11, capítulo 11, versículo 40, disse-lhe Jesus: não falei se cresce veria a glória de Deus? Olha para você ver, quando nós nos apropriamos aquilo que Deus nos dá,
que é a sua salvação, se nós cremos nele, nós veremos a glória de Deus. E o que isso quer dizer? É que quando Jesus voltar, quando Jesus vier pela sua segunda vez, a igreja vai ser arrebatada e ali nós veremos a glória de Deus, onde nós veremos Deus face a face. Olha que coisa mais linda! E quem não quer passar por isso? Quem não quer viver isso? O que nós vemos nos dias de hoje? Muitas pessoas querem, mas não querem pagar o preço, ou seja, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. E não é bem assim que funciona. Então, quando nós entendemos sobre esta glória de Deus, se nós crermos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, nós veremos a glória de Deus. E para finalizar, Apocalipse capítulo 19, versículo 1. Depois disso ouvi nos céus algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem a Deus. Olha que coisa mais linda! Você quer fazer parte dessa multidão que exclama aleluia, salvação, glória e poder seja dadas a Deus? Então não perca tempo. Para você que está vendo essa mensagem, se entregue a Jesus, procuremos nós ser mais santos, para que possamos em cada coisa que nós fizermos, darmos glórias, agir em santidade, agir em domínio próprio, para que nós possamos cada vez nos adentrar em Deus, para darmos glórias em tudo que vamos fazer, para que no derradeiro momento nós gritemos em alta voz, exclamando diante da multidão: aleluia, salvação, glória e poder sejam dadas a Deus. Que isso fique no seu coração, que isso se engaje no seu coração, para que nós possamos prosseguir para o alvo, que é Cristo, que nós possamos olhar somente para Ele, dando glória, somente a glória a Ele. Então, para finalizar esta aula para você, eu quero dizer a você que fique na paz do Senhor, continue firme na presença de Deus, continue fazendo aquilo que Deus colocou em tuas mãos e que essa aula seja proveitosa para que você tenha um maior entendimento, para que você consiga avançar no reino de Deus, para proclamar a palavra de Deus. Fique com Deus, fique na paz do Senhor, que Ele seja contigo em todos os dias da sua vida.